pessoal, aqui é o professor Márcio Léo, mais uma vez. Estamos aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Barra do Bugres, para trazer para vocês hoje, mais uma vez, conteúdo de qualidade, conteúdo para os professores que ensinam matemática, que procuram diversificar nas suas práticas pedagógicas metodologias para que, de fato, a aprendizagem matemática das crianças possam acontecer. No nosso vídeo de hoje, nós traremos um assunto muito relevante para vocês. Nós falaremos da educação financeira na perspectiva do trabalho por projeto. Como nós, enquanto professores de matemática, podemos desenvolver o trabalho por projeto em nossas aulas de matemática. Traremos para vocês o que pesquisadores famosos que instituíram esse conceito de trabalho por projetos, como John Dewey, Jeremy Kilpatrick, para poder trazer as raízes do porquê de trabalharmos com projeto, quais são os objetivos, como trabalhar por projetos e quais são as posturas tanto do professor como dos alunos no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Fique conosco nos próximos 30 minutos. Nós queremos a atenção de vocês para que nós possamos ter uma compreensão precisa de como nós, enquanto professores que ensinamos matemática, independente do nível, possamos utilizar essa abordagem metodológica com os nossos alunos para que eles aprendam matemática, ok? Trabalho por projeto em aulas de matemática, em sala de aula. O que o trabalho por projetos possibilita? Vamos ver? Possibilita o desenvolvimento da criticidade, uma competência tão fundamental para a cidadania. Precisamos desenvolver a criticidade dos nossos alunos. E aqui aparece um conceito fundamental. Os nossos alunos adquirirão essa competência se eles forem ativos no processo de aprendizagem. Então, se nós tivermos alunos passivos, alunos que só recebem informações, nós não conseguiremos desenvolver essa competência que é fundamental. Então, nossos alunos precisam ter voz, precisam externalizar as suas aprendizagens para que, de fato, o professor possa saber o ponto da aprendizagem que aquele aluno está para que ele possa avançar. Então, para que nós consigamos desenvolver essa competência dos alunos, nós, enquanto professores, precisamos aprender uma lição. Nós precisamos dar vozes para os nossos alunos. E dar voz significa escutar o que os nossos alunos têm a nos dizer. Em outras palavras, significa aproximar-se de uma atividade de investigar, pois esta metodologia pressupõe uma atitude investigativa dos alunos e dos envolvidos. E aqui aparece um outro conceito fundamental. Do mesmo jeito que o aluno tem que ser ativo no processo de ensino e aprendizagem, o professor precisa considerar ele como ativo. E aí ambos, tanto professor como alunos, precisam ser ativos nesse processo, um considerando o outro na busca pelo conhecimento novo, ok? Então ambos precisam estar de mãos dadas, onde todos estão naquele processo para ensinar e para aprender. Talvez fique um pouco confuso na sua mente, mas como um professor pode aprender com os alunos? Eu digo para vocês que pode. E o professor que vai para a sala de aula, que entende que mais importante é aquilo que ele vai jogar, vai transmitir para os seus alunos, esse professor é um professor fracassado. Professor fracassado é aquele que entende que o conteúdo é mais importante do que o desenvolvimento das habilidades para que consigamos proporcionar condições dos alunos aprenderem, ok? Então, tanto o aluno aprende com o professor, como o professor aprende com o aluno. E ao professor aprender com o aluno, ele pode reconfigurar, reconstituir, remodificar a sua prática pedagógica. Sabe por quê? Porque da maneira que ele agiu hoje, ele pode agir de uma maneira diferente amanhã para que ele possa conseguir resultados melhores perante os alunos. Olha só o significado da palavra projeto. O que é um projeto? Projeto tem origem do latim projectum, cujo significado é algo lançado à frente. Percebe o que eu acabei de dizer? Projeto, quando o professor procura trabalhar com projeto em sala de aula, o professor vai buscar respostas que ele não tem.
Agora, se nós usarmos simplesmente o método da transmissão, o professor apresenta o conteúdo, apresenta alguns exemplos, apresenta alguns exercícios, que ele já sabe a resposta. Aí eu pergunto para vocês, o que avançou do ponto de vista da aprendizagem dos professores? O professor já sabia as respostas já estão lá no final do livro didático. O que avançou aí? Na aprendizagem dos professores, na prática deles e também na aprendizagem das crianças. Percebe que quando nós procuramos trabalhar na perspectiva do projeto, o professor também precisa se inserir no processo como um indivíduo aprendente. Então o professor, ele jamais é melhor do que o aluno. Então o que ele tem de diferente? Ele teve mais experiências. Ele já passou por determinadas situações que os alunos ainda não passaram. Ele já tem mais vivência. Ele já passou por várias situações e essa experiência pode fazer toda a diferença quando vai buscar algo novo, algo à frente, algo que ele não sabe a priori. No entanto, os nossos alunos têm um dinamismo maior. Os nossos alunos, como são jovens, eles têm uma disposição maior, muitas vezes nós não temos o tempo necessário. E aí, juntando essa juventude com essa experiência, podemos ir à frente. Podemos ir à frente. Então, trabalhar por projetos, uma primeira ideia fundamental é isso. São dois indivíduos, professor e aluno, que se agrupam num contexto educativo para que ambos busquem algo novo. Olha o que a professora, doutora Sintra, que fez uma tese de doutorado lá na Unesp de Rio Claro, falou sobre projeto. Ela define como um conjunto de ações previamente planejadas no sentido de buscar atingir um objetivo. Essas ações são desenvolvidas obedecendo a um determinado roteiro, em geral flexível e aberto para mudanças, visto que no desenvolvimento de um projeto pode haver alterações nos caminhos previamente planejados. Então aqui ela nos dá uma orientação bem pragmática. Sem planejamento não é possível desenvolver um bom projeto. Ok? Então é importante que o professor, pelo fato de ter mais experiência, faça um planejamento inicial. Mas esse planejamento inicial, ele precisa estar condizente com o desejo do aluno querer adentrar com o professor naquele projeto. Olha só o que o Leite, 1998, diz, que o projeto é uma proposta de intervenção pedagógica, que tem como base a pesquisa. É uma atividade intencional e social, que contempla um problema, objetivos e produtos concretos. E aqui aparecem dois conceitos fundamentais. O primeiro é que tanto o professor como alunos precisam ter uma postura de investigação, ou seja, são ambos pesquisadores, são investigadores. E a outra ideia fundamental é que os produtos precisam ser concretos, ou seja, extraídos da realidade e não da semi-realidade, extraídos do contexto da qual o professor e alunos estejam inseridos, e não com conceitos e conteúdos abstratos que não faz sentido para o aluno ou às vezes nem mesmo para os professores. Percebem? Então, duas ideias fundamentais. É preciso que ambos trabalhem na perspectiva de indivíduos investigadores, que utilizam a pesquisa como um método de aprender determinados conteúdos que vai ser importante para a prática deles, para o contexto deles, e que esses produtos se tornem objetos concretos, provenientes da sua realidade. Agora, eu quero trazer para vocês algumas ideias desse pesquisador, desse pedagogo, desse psicólogo norte-americano chamado John Dewey. John Dewey. Talvez você já viu em algum momento, em alguma palestra, em algum vídeo aqui no YouTube, falando que é importante considerar os alunos como indivíduos ativos de suas próprias aprendizagens. Essas ideias são provenientes do John Dewey.
É ele que promulgava, é ele que defendia essa ideia desde 1859 até 1952. Nesse período da existência dele, ele procurava trazer essas ideias para que essas ideias pudessem fazer sentido para alterar as práticas dos professores. Olha o que ele diz. O Dewey possuía ideias contrárias às práticas pedagógicas que cultivavam a obediência e a submissão predominante nas escolas americanas e que defendia a educação pela ação. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: olha, meu aluno é um indivíduo aprendente e ele só aprende na ação, ele só aprende fazendo. Ele não aprende simplesmente recebendo, recepcionando, receptando informações. Ele aprende na ação. Ele aprende manuseando. Ele aprende manipulando. Ele aprende na ação. A educação precisa trabalhar nessa perspectiva. Uma das perspectivas é abordada pelo Dewey. Olha o que Dewey mais nos traz. O Dewey compreendia que o método de projeto não deveria ser o objetivo final do processo educacional, e sim o ponto de partida. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, é preciso que os professores tragam situações do dia a dia das crianças, independente da disciplina. Aquilo que você está ensinando faz parte do contexto dos alunos, faz parte da realidade deles. É o que ele está dizendo. Trabalhar o projeto na perspectiva de ponto de saída, ponto de partida, ponto de saída. Dewey indicava que deveriam ser levados em consideração o interesse e a experiência dos alunos, e que a instrução não deveria anteceder a execução, e sim poderia acontecer concomitantemente à execução do projeto. Aqui ele apresenta um aspecto fundamental: o interesse dos alunos. Se eu, como professor, vou dar aula numa aldeia indígena, se eu, como professor, vou dar aula numa escola rural, se eu, como professor, vou dar aula numa escola particular, se eu, como professor, vou dar aula numa escola da periferia de uma cidade, usar o mesmo método, usar os mesmos princípios para trabalhar matemática ou qualquer que seja a disciplina e desconsiderar o contexto na qual aqueles alunos estão inseridos, eu não vou considerar o interesse deles. Eu não considerando o interesse deles, eu estou praticando uma boa pedagogia? Eu estou praticando uma boa ação pedagógica? Respondam para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Respondam para mim. Do mesmo jeito que você ensina matemática numa escola da periferia, você ensina matemática da mesma maneira numa escola particular? Sem considerar os contextos? Então, quando o Dewey vem e fala assim, olha, é importante considerar o interesse dos alunos. O que interessa para eles? O professor convida os alunos, conversam com os alunos pelo menos, para perguntar para eles o que eles querem aprender, o que faz sentido para eles, qual o contexto, que tipo de problema ele pode destacar quando ele vai elaborar o seu currículo, ou simplesmente ele apenas faz a distribuição dos capítulos do livro didático. Será que essa é a minha e a sua prática? Será que essa é a minha, foi a minha ou foi a sua prática pedagógica? E que em algum momento da minha vida e da sua vida nós mudamos a nossa ação pedagógica? Porque passamos a considerar o que é importante, o interesse dos alunos. Ok? Olha o que o Dewey falou. No Brasil começou a ser conhecida a partir da divulgação do movimento chamado Escola Nova, contrapondo-se aos princípios e métodos da escola tradicional. Então as raízes da ideia do que é um projeto surgiu do John Dewey. No entanto, só foi difundida por esse também pesquisador norte-americano, William Kilpatrick, ok? Aonde o ensino deve se basear na ação e não na instrução. Na ação, não é na instrução.
Não é simplesmente no professor dizendo ou determinando aquilo que os alunos deveriam aprender, mas os alunos manipulando, manuseando, ok? Então nós temos agora algumas ideias do Kilpatrick. O Kilpatrick, nesse artigo publicado na revista Teachers College Record em 1918, aparece pela primeira vez a palavra projeto, com o sentido de uma metodologia de ensino na escola, onde os alunos fossem capazes de decidir livremente o que querem fazer. Parece que eu estou aqui a falar com vocês de algo totalmente antigo, de 1918. 101 anos já se passaram. Respondam para mim. Os alunos decidem alguma coisa no currículo sobre o que eles precisam aprender? Decidem? Será que eles são convidados para o planejamento? Ou será que quando o professor entra na sala de aula, percebe o contexto, conhece os alunos, ele remodela o seu currículo? Ou ele simplesmente segue de maneira pragmática aquele conteúdo que foi previamente planejado? Olha o que o Kilpatrick diz. O Kilpatrick fala que a motivação e o sucesso na aprendizagem aumentariam na medida que perseguissem seus próprios interesses. Percebe que o Kilpatrick, ele traz as ideias do Dewey, mas de uma forma pedagógica. Olha só, em que o aluno deveria ser o centro do processo de ensino e aprendizagem na escola. E aqui eu, como professor, como formador, preciso me ater a isso. O centro é o aluno. A escola só faz sentido de existir se os nossos alunos estiverem aprendendo. O centro não é o professor. O centro não são os técnicos. O centro não é os gestores. O centro não é a estrutura escolar. O centro de tudo é a aprendizagem. E é por isso que eu preciso, na minha prática pedagógica, trabalhar diversas metodologias para que eu possa proporcionar condições dos alunos aprenderem. É simples, isso é básico. Há mais de 100 anos atrás, o Dewey, o Kilpatrick já abordavam isso. E nós continuamos percebendo resultados insatisfatórios. Mas, lógico, os alunos não fazem aquilo que eles querem. Aquilo que são de interesse deles. Talvez você esteja vendo esse meu vídeo e já percebendo, olha, esse professor aí não sabe o que ele está falando porque ele não está na escola da educação básica. Eu estou semanalmente numa escola de educação básica, acompanhando todos os processos lá. E é importante que nós estejamos lá para nós termos propriedade na nossa argumentação. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não consigo a atenção. Eu não consigo engajar os meus alunos na maneira como eu ensino matemática, porque eu não levo nada que faz sentido para eles. Você já teve essa sensação? Sensação de levar, ensinar, e aí corrige prova, você fica deprimido, você fica triste, porque as coisas não acontecem. Então é importante demais, na perspectiva do Kilpatrick, que nós consideremos o interesse dos alunos, o interesse na aprendizagem dos alunos. Agora eu quero trazer para vocês 4 objetivos concretos do porquê é importante trabalhar com projeto nas escolas da educação básica. O primeiro é: a relação ensino-aprendizagem é voltada para a construção do conhecimento de uma maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada e integrada, ou seja, interdisciplinar. Agora, acompanhe comigo. Está dizendo construção do conhecimento, não está dizendo reprodução do conhecimento. Quando nós usamos unicamente a transmissão do conhecimento, nós não estamos produzindo conhecimento. Nós estamos reproduzindo. Porque os alunos estão recebendo aquelas informações que muitas vezes não faz sentido para eles, e aí eles não conseguem produzir significado.
Então é importante que o professor tenha essa visão de construção do conhecimento da parte dos alunos, para que isso aconteça de forma compartilhada, integrada e também interdisciplinar. O segundo ponto, o segundo aspecto, o segundo objetivo, acompanhe, envolve efetivamente a participação dos educandos e educadores num processo mútuo de troca de experiências. E aí eu já disse que nós, enquanto professores, temos um grau de experiência, os alunos têm outro grau de experiência e possuímos conhecimentos diferentes. E ao entrar em contato, nós, num processo mútuo de troca de experiências, avançaremos. O terceiro objetivo, fazer com que o aluno tenha um papel mais dinâmico na sua relação no saber. Fazer com que o aluno se sinta responsável pelas suas próprias aprendizagens. Ok? Isso é importante. E o quarto objetivo do porquê trabalhar com projetos em sala de aula: utilizar projetos de trabalho na atividade escolar é uma proposta que implica na perspectiva do conhecimento globalizado, que trabalha a partir da pesquisa. Ou seja, que nós utilizemos na sala de aula, que a sala de aula seja um espaço para simular as coisas que está acontecendo fora da sala de aula. Ok? Os alunos passam 4 horas na sala de aula. E eles passam 20 horas no mundo, onde as coisas acontecem, na realidade, no dia a dia. Então é importante que o professor utilize parte dessa carga horária para trabalhar simulações do que acontece no mundo, e não somente o que está posto no livro didático. Percebe que trabalhar com projeto considera a pesquisa. Agora, algumas características dos projetos nas escolas, e eu quero utilizar apenas uma, que é essa daqui. Possibilita a partir de questões ou situações reais e concretas, que é o que eu estou enfatizando nesse vídeo de hoje. É importante que os alunos, junto com professores, tragam problemas, situações do dia a dia, do mundo real. E o que eu posso explorar de matemática, o que a matemática pode me ajudar a solucionar esse determinado problema aqui. Percebe? Então, nós precisamos, para desenvolver um trabalho de projetos nas nossas escolas, nós precisamos que os professores tenham uma outra postura. Olha os aspectos, qual deve ser a postura dos professores que se interessarem a trabalhar por projetos. Colaborador dos alunos e não um ditador de regras. Ele está ali para colaborar, para auxiliar os alunos nos seus processos de aprendizagem. Mediador das aprendizagens. O professor é um mediador das aprendizagens. Ele é um orientador. Ele vai encaminhando os alunos pelo melhor caminho. Por quê? Porque ele tem mais experiência. É simples. Terceiro aspecto: disposição para aprender. Estar sempre aberto ao novo. O professor tem que ter disposição para aprender. Como diz Paulo Freire, nós devemos ser eternos aprendizes. O dia que isso morrer dentro de mim, eu deixei de ser professor. O dia que eu deixar de buscar coisas novas, eu deixei de ser professor. Porque eu não estou transformando mais ninguém, nem a mim mesmo, percebe? Então o professor precisa ter uma disposição para aprender coisas novas. Ou seja, jamais deve parar de estudar. Eu quero confessar para vocês que está sendo uma experiência bacana esse negócio de ficar gravando vídeo aqui para vocês. Porque eu nunca participei disso. Então eu tenho que aprender edição de vídeo, eu tenho que recorrer a vários colegas para me ajudar. Percebe? Eu poderia continuar dando as minhas aulas simplesmente na sala de aula. Mas aqui nós podemos atingir um número maior de pessoas. Podemos acabar ajudando outras pessoas, outros colegas que têm as mesmas angústias,
que podem, por meio desses vídeos, produzir reflexões igual um dia eu já produzi as minhas reflexões. E o professor precisa ser pesquisador da realidade. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido esse tipo de pesquisa que eu quero desenvolver com os meus alunos? Agora, os alunos também têm um papel fundamental nisso. Olha o que a Sintra disse. O papel do aluno é ser um sujeito ativo e participante na busca de informações, que reflita sobre elas e encontre soluções para os problemas. Investigar, testar conjecturas, tomar decisões e conclusões são características que se evidenciam no aluno ao trabalhar com projetos. Uma postura também de sujeito ativo no processo. Olha o que a professora da Unesp de Rio Claro, a professora Miriam Penteado, nos diz. Quando um aluno participa em projetos, ele deixa de ser receptivo e passa a ser ativo em seu próprio processo educacional. Pessoal, que bacana! Para nós desenvolvermos o primeiro conceito fundamental que nós discutimos hoje, que foi a competência da criticidade. Os alunos precisam ser seres ativos, responsáveis pela sua própria aprendizagem, que estarão de frente de um professor que é um mediador, que é um orientador, que está ali para auxiliar. Percebe que até a retórica era diferente? Trabalho por projetos e o papel do aluno. A finalidade do trabalho com projetos é promover nos alunos a compreensão dos problemas que investigam, pois no trabalho com projetos, a participação dos alunos é o diferencial para o sucesso da aprendizagem. Os alunos sendo ativos, engajando, participando das suas pesquisas, das suas interrogações, eles possivelmente terão uma melhor aprendizagem. Agora aqui, a literatura nos traz as fases, as etapas do trabalho por projetos. A primeira é: após a definição da temática, deve-se seguir 5 etapas. E essas etapas, elas são sequenciais, no entanto, elas são flexíveis, ok? A fase do planejamento, da execução, da depuração, da apresentação e da avaliação. Na fase de planejamento, o professor provoca os alunos. O professor traz algumas temáticas, o professor traz algumas interrogações para convidar, é a etapa do convite aos alunos. E para isso o professor precisa chegar na sala de aula e ser dinâmico. O professor precisa chegar na sala de aula e mostrar para os alunos a usabilidade daquilo, do sentido daquilo que ele está propondo para os alunos. Para os alunos perceber que fará toda a diferença eles adentrarem naquele projeto. Então, a fase de provocação. Na fase de execução, os alunos entram em ação fazendo o que planejaram. O professor vai estar ali, auxiliando, mediando, orientando a execução dos alunos. Na terceira etapa, o professor provoca os alunos para melhorarem o projeto. E aí aparece a fase do planejamento, das modificações, de outras questões que são adjacentes às questões iniciais e que podem ser exploradas também. Numa quarta etapa, é o momento de mostrar para as pessoas o trabalho realizado. Quais foram os resultados? O que você compreendeu? O que pode ser externalizado para a comunidade? E a fase final pode ser realizado um debate para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos. E essa fase é importante. Toda ação pedagógica, quando ela não tem a avaliação, ou a autoavaliação, ou a reflexão de todo o processo, os alunos podem aprender muito. Sabe por quê? Porque os alunos podem desenvolver o seu senso crítico, a sua criticidade, para que no próximo projeto ele possa se envolver mais para poder aprender mais.
É uma lógica diretamente proporcional. Então, algumas vantagens para os alunos. A primeira é que ele se envolver no trabalho por projetos, ele vai ser ativo. Então, ele deixa de ser passivo. Ele adquire habilidade e competência, algumas delas, inclusive o senso crítico. O próximo, ele interage com o objeto de aprendizagem e ele interage com outros alunos. O trabalho por projetos não é possível acontecer de forma individual. A interação, ela é fundamental. Ela é fundamental porque no processo de discussão, no processo de dialogia entre os indivíduos ali, acontecerá possivelmente a aprendizagem. Um trocando experiência, um dando orientações em relação ao trabalho que foi desenvolvido. Então é importante que ambos sejam ativos, tanto professores como alunos, mas que aconteça também a interação entre os alunos, para que eles possam ampliar as suas aprendizagens. Então, indo para frente, algumas vantagens e desvantagens do trabalho por projeto. Algumas vantagens. É um conteúdo vivo, é vivo por quê? Porque veio da realidade. Não é fictício que está no livro didático, que foi lá para o Amazonas e também foi para o Rio Grande do Sul, ou aqui para o Mato Grosso. Ele trouxe do contexto na qual ele está inserido. Indica propósito para cada ação do aluno, possibilita a interdisciplinaridade. Sabe por quê? Porque na maioria dos projetos o aluno vai ter que ir conversar com o professor de biologia, talvez com o professor de geografia, talvez ele vai ter que fazer algumas pesquisas na internet e vai detectar que ele precisa conversar com o professor de química ou com o professor de português para a interpretação de um texto. Percebe? Que pode provocar interdisciplinaridade e atuação coletiva entre os professores nas escolas. Pode provocar isso. Ativa e socializa o ensino. Agora, algumas desvantagens. Alguns aspectos que precisamos pensar. O primeiro deles, gerir conteúdos diversificados. Isso não é fácil. E são vários conteúdos. Quando você trabalha com projeto, você não vai para a aula para ensinar a função do segundo grau. Você não vai para a aula para ensinar trigonometria. O professor vai para a aula para trabalhar algum aspecto do projeto. E entre esses aspectos pode aparecer lá a definição analítica de uma função do segundo grau. Pode aparecer uma razão trigonométrica. Percebe que as coisas poderão aparecer todas juntas? Mas faz parte dos aspectos da pedagogia do projeto. Sabe por quê? Porque lá considera o conteúdo como algo globalizado e não como algo setorizado. Agora é aula de matemática, do conteúdo de função do segundo grau. Aonde que vai se aplicar isso, professor? Onde que eu vou usar isso, professor? Você tem resposta para isso? Você responde aí embaixo. Aonde que se usa a função do segundo grau? Na sua vida, na minha vida. Não somente dentro do contexto da matemática. Responde aí embaixo. Faça um comentáriozinho. Gerir a orientação de diferentes grupos. Diferentes grupos. Crianças com personalidades diferentes. Quando elas se agrupam, acontecerá o quê? Tensões. Acontecendo tensões, teremos entraves. Tendo entraves, temos problemas que precisam ser resolvidos. E precisamos aprender a administrar isso. A necessidade de resposta didática ao imprevisto. Exigência de tempo maior do que o proposto para a aula. Então aqui é uma coisa importante que se diga. Se você quer seguir todo o conteúdo do ano que você está trabalhando, e ainda quer trabalhar por projetos, eu digo para você que é impossível. E para você provar que é possível, você precisa fazer isso na prática. Por que eu estou dizendo que é impossível? Porque trabalhar com projetos leva mais tempo. Tempo para planejamento, tempo para execução, ok? Então o professor, como um profissional autônomo que deve ser, na perspectiva que o Contreras, o pesquisador espanhol, diz, o professor tem que organizar o seu próprio currículo.
e valorizar e priorizar aquilo que é importante para aquela série, para aquele contexto na qual os alunos estão inseridos. Então eu posso desenvolver lá 2, 3 projetos no decorrer do ano. Mas eu vou ter que deixar alguns conteúdos. E às vezes eu não quero fazer isso. Não quero deixar esses conteúdos. E aí quando eu não deixo os conteúdos, eu sigo o livro, sigo os conteúdos, chego no final do ano, cumpri tudinho. Ensinei, cumpri a ementa. E eu pergunto, será que os alunos aprenderam? Nós temos as avaliações em larga escala que está dizendo que de cada 100 alunos, 9% têm aprendido matemática. Então nós estamos indo. E aí nós trazemos uma questão final. É preciso confrontar essas duas perspectivas. Precisamos ensinar matemática ou educar matematicamente os nossos alunos? É o ensino dos conteúdos matemáticos que é a nossa prioridade, ou tem sido a nossa prioridade, ou nós temos que avançar um pouco mais em educar os nossos alunos pela matemática. Mostrar para eles, provar para eles, que se eles souberem matemática, eles melhorarão de vida. Na perspectiva da cidadania, na perspectiva da criticidade, na perspectiva das habilidades e das competências. Então é importante que nós, de uma vez por todas, nós possamos confrontar isso. Qual que é o foco do meu fazer pedagógico? E aí eu finalizo dizendo, educar matematicamente inclui levar os alunos a apropriar-se de modos de entender matematicamente as situações do dia a dia. Ou seja, a matemática pode e deve contribuir na formação do cidadão, consumidor crítico, participativo e autônomo. Então eu convido os nobres colegas a estarem procurando se aprofundar, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista metodológico, estudando, pegando exemplos, trazendo temáticas como a que nós estamos desenvolvendo no curso de Educação Financeira, para suas salas de aula, para ver como é que funciona isso na prática, para que nós possamos, de uma vez por todas, considerar aspectos que são centrais. O primeiro é que eu preciso desenvolver a criticidade dos meus alunos. E para isso, eles precisam ser ativos. E eles serão ativos quando eles terem voz. Quando o professor vê o aluno como um sujeito aprendente, porque eu também, enquanto professor, preciso ser um sujeito aprendente. Se você gostou do vídeo, você entra lá no nosso canal, faça o seu comentário, faça a sua crítica, faça o seu apontamento. Nós estamos à disposição para enviar para vocês diversas temáticas, ok? Diversas temáticas, independente do ano. Se você atua no primeiro ano do ensino fundamental ou no terceiro ano do ensino médio, entre em contato aí com o professor Márcio Aurel. Nós estaremos à disposição. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos juntos. Um abraço a todos.